Olá, boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passando mais um momentinho para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Que essa palavra entre, invada e gere vida em nós e através de nós. Quero convidar você, se você tiver condições agora de juntos aprendemos um pouco mais do que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Vai ser bênção para nossas vidas. Mas primeiramente eu queria saber como você está aí, do outro lado. Você que está aí. Você que entrou agora. Talvez você nem entrou e vai ouvir depois. Mas eu quero instigar em você para meditar junto comigo nesta tarde. Um pouco da palavra de Deus. Porque, queridos, a Bíblia nos instiga a meditar nela dia e noite. Como fala lá em Josué 1:8. Estou dando um tempinho aqui para outras pessoas que podem entrarem. E você, nesse momento, você mande, envie, compartilhe, para que outras pessoas possam usufruir juntamente conosco nessa tarde. E vamos fazer a oração de abertura para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Fale aquilo que eu e você precisa. Não o que queremos ouvir, mas que o que nós precisamos. Amém? E a gente sabe que cada vez que a gente se desprende para reservar um pouco que seja do nosso tempo para ler a palavra de Deus, aí o Senhor se faz presente. A Bíblia, querida, ela é aberta, é Deus falando para o nosso coração, E eu quero nesta tarde instigar você a reservar momentos. Reservar um pouco do seu momento. Irmã Fabiana, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, mas que você reserve, você depois pode escutar, se você não pode participar agora, depois você entra para ouvir o que Deus reservou para a gente nesta tarde. Amém? Vamos fazer uma oração para que Ele fale conosco. Que Ele fale ao nosso coração. De antemão, eu quero louvar a Deus pela sua presença, tá certo? E estejamos prontos para aprender um pouco mais dEle, para a glória do nome dEle, porque tudo vem dEle e tudo volta para Ele, amém? Vamos orar. Convido você agora a orar, tá? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, exaltado seja o Teu nome. Neste momento, Senhor, queremos Te dar graças por mais um dia que o Senhor nos concede, de estarmos aqui nesse pouco tempo de reflexão, mas que vai ser muito proveitoso, porque nós sabemos que quando a gente se desprende para reservar um momento para aprender da Tua palavra, coisas grandiosas têm que acontecer nas nossas vidas primeiramente, e depois através de nós para outras pessoas. Obrigada por cada vida que aqui está. Obrigada por cada vida que vai ouvir esta palavra, porque eu tenho certeza, Senhor, quando a Tua palavra ela é semeada e germinada, ela faz algo acontecer nas nossas vidas. Obrigada por este momento, Senhor. Abre os nossos olhos do entendimento, para que a gente compreenda nesta tarde o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Estamos aqui disponíveis para aprender de Ti, Senhor. E para que a gente possa usufruir de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário para nossas vidas. Te louvamos por esse momento, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Amém? O que é que Deus colocou no meu coração para compartilhar? Primeiro para mim, depois para você que está aí do outro lado. Se você tiver uma Bíblia aí e puder abrir juntamente, se não, depois você anota, para que você medite depois, amém? Vamos lá, gostaria que você abrisse Provérbios 4. Provérbios 4,
partir do 20. Iremos ler do 20 ao 23, né? Que diz assim: paz a todos, quero desejar a paz do Senhor, uma boa, uma excelente tarde para todo mundo, tá? Nós acabamos de entrar e a gente vai ler um pouco, para meditar um pouco no que diz a palavra em Provérbios 4, 20. Se você não tem como abrir a Bíblia, você escuta, depois você vai meditar. Se tiver como anotar para depois você mastigar mais. Eu costumo dizer a todo mundo, pega o versículo e começa a meditar nele. Fazer uma estratificação, porque à medida que a gente vai meditando naquele versículo, o Espírito Santo derrama mais sobre nós, né? E a gente vai aprendendo e crescendo, porque tudo que eu e você precisa, queridos, está na palavra de Deus. Tudo vem dela. Tudo que você precisa, seja qual for a área que você precise. É dela que vai ser gerado no natural aqui. Amém? E Provérbios 4, 20 diz assim. Eu costumo ler em duas versões, porque é importante, isso é interessante, nos ajuda, nos facilita, né, a compreensão muitas vezes. São pequenos detalhes, mas que falam da mesma forma, né? Que diz assim, Provérbios 4, 20. Filho meu, olha, tá falando comigo e com você, viu? Aí talvez você diz assim, mas eu ainda não aceitei o Senhor. Tá? Que nesta tarde você também reflita sobre isso, para que você abra seu coração. Ele só pode entrar se você der autorização. Ele é muito educado, nosso Pai. E ele faz a coisa com muita perfeição. Mas nesse momento ele está falando assim, você aí do outro lado que tem ele. Aí ele diz assim, filho meu, dá atenção às minhas instruções. Aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. 21. Jamais os perca de vista. Guarda no mais íntimo das tuas entranhas. 22. Pois, por que eu tenho que primeiro dar atenção e guardar? Olha o que a palavra de Deus diz. Pois, se você fizer isso, primeiro dá atenção, depois guardar. Pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. 23. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração, esse coração aqui é da mente, da nossa mente, que depende toda a tua vida. Eu vou ler em outra versão, para a gente meditar mais ainda e eu dar uma explanação, para a gente aprender mais nesta tarde, ao que o Espírito Santo quer nos conduzir. Amém? Olha o que diz aqui em outra versão. Essa que eu li foi a King James. Eu estou vendo em outra versão. Aí você diz assim, mas o que quer dizer isso, Fabiana, outra versão? A Bíblia, ela é única, mas existem versões que facilitam, versões atualizadas, versões para jovens, mas tudo alinhada, ao que foi escrita por homens inspirados, divinamente escritas, por homens, mas que foi o Senhor que conduziu todas as palavras que aqui nele está para nossas vidas. É o manual de vida, queridos. Tá bem? Então eu vou ler aqui em outra versão, na NVI, que diz assim, 4:20, Provérbios. Meu filho, olha que coisa linda. Imagine você, o seu pai conversando com você. Seu pai, eu falar agora até aquele pai físico que está ali conversando. Minha filha, meu filho. Aí é o Senhor para a gente nesta tarde. Meu filho. Quando falar aqui meu filho, abrange filho e filha, tá? É no âmbito geral. Escute o que eu digo a você. Escute. Na versão anterior a gente dá atenção. Preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca as percas de vista. Guardas
no fundo do teu coração. Ó, 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo, seu ser. 23. Acima de tudo, guarda o seu coração, sua mente. Guarda, pois dela depende toda a sua vida. Queridos, que palavra maravilhosa. Como nosso Pai é maravilhoso. Ele dá as ferramentas necessárias, ele ensina pra gente, mostra o caminho, né? E ainda vai nos auxiliar. Para que a gente usufrua de tudo que ele fez na cruz, que ele mandou o Filho dele, Jesus, por nós. Que Pai maravilhoso, que projeto bem elaborado. Meu Deus, que plano lindo para que eu e você usufruísse. Mas existe algo a ser usufruído, ou para ser usufruído, existe algo a mim e a você para realizar, porque a parte dele já foi toda feita e muito bem feita. Mas precisamos conhecer o que é a palavra, o que ele quer para nós. Se a gente não ler a palavra, a gente não vai entender o que ele tem e o que ele deseja para as nossas vidas. Aí muitas vezes a gente passa luta e diz, Deus, eu estou aqui, me ajude. Eu fico imaginando o nosso Pai dizer assim, mas meus filhos, eu deixei o manual de vida, estuda esse manual de vida para te auxiliar, para te ajudar, para te dar forças, para você caminhar. Aí nesta tarde, o que é que o Senhor diz para mim e para você? Filho, ei filho, filha, você que está aí, você mesmo. Dá atenção às minhas instruções. Dá atenção às minhas instruções. Sabe por que a importância de dar atenção às instruções dele? Escutar o que ele diz. Aí você diz, mas eu estou lendo, eu não estou escutando. Mas se eu estou lendo, ele está falando comigo, que é a Bíblia aberta. E se você não lê, você pode colocar uma Bíblia em áudio, ele vai estar falando. Quando a palavra é estudada por nós, é o Senhor falando aos nossos corações. E ele diz, filho meu, dá atenção. Ei, para pensar. Dá atenção, porque às vezes, querida, eu já dei uma explanação uma vez, a gente pode passar na rua para resolver algum problema. Aí tem um carrinho de som passando, né? E aquele som é bem alto. Você até percebe que o som está alto e que é um som que não vai trazer edificação para você. Mas você sabe que o som está rolando, né? É uma coisa, eu escuto, mas não estou atenta ali, estou ouvindo ali rápido, mas não estou atenta àquela música. Agora é diferente. Para o carrinho de som estar ali, eu presto atenção. Eita, tá uma zoada. Deixa eu prestar atenção. O que é aquele carrinho? Que tipo de música é aquela? Aquela música está me edificando. Aí eu já tirei, né? Toda minha atenção de outra coisa para aquela música, para tentar entender. Eu estou dando esse exemplo só para você entender o que é dar atenção. É parar, é prestar atenção, dar ouvidos, atentar para o que aquilo está querendo trazer para mim e para você. Isso é de fato ter atenção a algo. E não simplesmente ver, perceber e ir para frente. Mas o Senhor diz para a gente, ei, acordem, dê atenção às minhas instruções, às minhas palavras, aos conselhos, às orientações dele através da palavra. Incline os teus ouvidos. Meus amados, quando a gente para, você vê, a atenção já é você parar para atentar para aquilo. E você ainda inclinar, eu acho que é mais atenção ainda. Preste atenção. Peraí. Oi, parei. Deixa eu ver aqui. É o que o Senhor diz pra gente nesta tarde. Fica atenta. Fica atento para o que eu vou falar. Porque o que eu vou falar vai ser importante para a sua vida. E se você atentar, sua vida vai ser transformada. Aí ele continua. No 21, jamais as perca de vista. Mandou ter atenção, mandou prestar atenção nas instruções dele,
pediu para a gente inclinar os ouvidos, tá pedindo agora para a gente não perder de vista. Queridos, o que é importante tem que estar nas nossas vistas. O que é importante para nós, precisamos estar atentos a isto. Aí, ó, e para eu não perder de vista, eu preciso meditar constante. Eu preciso ouvir constantemente. Eu preciso meditar constantemente. Só assim, no meditar, eu vou estar tendo atenção e não vou perder aquilo para a minha vida. Aí, olha que ele continua. Guarda no mais íntimo das tuas entranhas. Minha gente, se você pegar aqui e analisar o que isso quer dizer, guardar, veja, se está pedindo para eu guardar, existe algo que pode roubar. Não é verdade? Eu só guardo algo se existe um ladrão. Se existe alguém que possa querer pegar aquilo. Por isso a importância de eu guardar. Vê, pega a visão nesta tarde. Eu estou aqui recebendo, porque, ó, tá próximo aos meus, primeiramente. Então, a Bíblia diz, o nosso Pai diz pra gente, ó, guarda no mais íntimo das nossas entranhas. Naquela versão que a gente leu, deixa eu abrir, ó, guardas no fundo do coração. Esse coração aqui nessa versão é a mente. Guarda, perde, olha, segura, guarda. Se você tiver uma joia ou um objeto que você goste muito de valor, precisa nem ter valor, mas é algo muito representativo para você, né? Amém, amém, Lúcia, amém. Tudo para a glória dele, né? E é o Espírito que está falando, né? A forma é dele, a maneira é dele. Ele só quer pessoas disponíveis, né? Para ele fazer, para as nossas vidas. Então, querido, se você tem uma peça que é importante para a sua vida, seja de valor, seja algo que você acha que é bem importante, porque tem um símbolo, um significado para você muito importante, você vai se preocupar em guardar aquilo para que ninguém mexa, para que ninguém roube, para que ninguém tire. Não é verdade? Então o Senhor diz aqui que a gente tem que guardar aí. Guardar o que, irmã Fabiana? As instruções que o Senhor traz para nós nesta tarde. A medida, não só essa tarde, mas todos os dias, basta aí você desejar, que Ele vai trazer a palavra para nós e a gente vai atentar, vai dar atenção, vai prestar atenção, vai guardar, porque o que é valioso é para ser guardado. Aqui essa versão de no íntimo das tuas entranhas, dentro de você, a ponto que ninguém encontre. Porque, queridos, dentro de nós, ninguém pode tirar o que está dentro de nós. Então é aquilo que a gente tem que guardar. A palavra de Deus. Nas nossas entranhas. A outra versão diz do nosso coração, que é mente, dentro de nós. Na nossa mente. Para que isso tudo? Sabe por quê? Porque se eu ficar atenta, se eu tiver atenção às instruções do nosso Pai, aos conselhos dele, se eu inclinar meus ouvidos, né? Se eu jamais perder de vista a essas instruções e eu ficar meditando nessas instruções, sabe o que é que vai acontecer? Vai gerar vida. Vai ser vida para mim que achei, para mim que considerei, para mim que dei atenção. E não só isso não. Vê o que o Senhor fala. Além de dar vida, não já é uma coisa poderosa, uma bênção. Ele diz pra gente que a gente vai encontrar, são vidas para quem encontra, e saúde para todo o nosso ser. Saúde para o nosso corpo. Queridos, que palavra abençoada. Desculpa. Que coisa grandiosa. Aí o 23, isso é tremendo, queridos, né? À medida que a gente buscar de Deus, à medida que a gente der atenção à sua palavra, à medida que a gente inclinar o ouvido, à medida que a gente guardar no mais íntimo, na nossa mente, né? Meditando a cada dia. Como Josué 1,8 diz que temos que meditar na palavra de noite.
Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente estratifica, quanto mais a gente deseja, quanto mais a gente considera, mais essa palavra que está entrando, ela vai gerar dentro da gente e vai dar vida cada vez mais para a nossa vida e vai também dar saúde para o nosso corpo. Porque a palavra, estando dentro da gente firmada, ela tem um poder para fazer coisas grandiosas de dentro para fora. E nós sabemos que temos três. Somos um ser trino. O espírito, a alma e o corpo. A gente tinha um espírito antes de aceitar o Senhor. O nosso espírito era falho. Era cheio de problema. Mas quando a gente aceitou o Senhor, a vida dele, o espírito dele, tomou conta do nosso espírito. A vida de Deus está no nosso espírito. Aí o nosso espírito foi recriado. Aleluia. Está perfeito. Mas temos uma alma, que é a mente, que são os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades. É a mente. E ela precisa ser renovada dia e noite. A gente vai ler lá na frente. Romanos 12, 2. Para poder a gente entender como vamos renovar a nossa mente diariamente. É a nossa alma. E temos um corpo. Que isso tudo está dentro do corpo, né? Precisa de um corpo para poder ter o espírito e a alma, né? Então, o nosso corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. É verdade. Quando a gente aceita o Senhor, nosso espírito foi recriado, o Espírito Santo entrou, a vida de Deus entrou. E a gente tem que também ter cuidado com o nosso corpo, porque é templo dele. Precisamos ter cuidado, ter atenção. Então, a gente tem que trabalhar focando o que tem em nós. Não é verdade? Então, à medida que eu dou atenção à palavra do Senhor, a minha mente, medito nela. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu meditar, quanto mais eu ir para a congregação, porque é importante, viu, queridos? Eu quero pegar uma deixa, eu vou abrir um parênteses aí. A importância de congregarmos, como é uma ordenança do Senhor. Né? A Bíblia diz, não deixei de congregar como costume de alguém, não pode. Queridos, nós somos a igreja, né? Somos, mas eu estou falando agora, nesse momento, igreja templo. É necessário, porque a unção que está lá é coletiva, é diferente. Eu não estou aqui dizendo que você estando em casa, você não vai estar buscando, não. Claro que é necessário buscar, aprender na igreja, na congregação, tendo o seu pastor para instruir, né, debaixo sobre uma liderança, que isso é uma ordenança do Senhor, tá certo? E também a gente congregando, a gente vai estar ali aprendendo, meditando a palavra e vai dar continuidade em casa. Estudando também a palavra. Porque não é suficiente. Talvez você vá um dia para a igreja, talvez você vai dar 2. Você acha? Eu estou falando para mim também. Nós achamos que é suficiente ir um dia para a igreja numa semana. Minha gente, a gente vai para a igreja assim, a gente passa 2 horas. Né? No máximo tem igreja que é 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30. É suficiente para o que a gente vive todos os dias. Ouvindo informações erradas o tempo todo. Quantas informações já tem dentro da gente erradas de lá de trás, antes da gente aceitar o Senhor Jesus? Quantas coisas fomos ensinados de forma errada? Não é verdade? Então a gente precisa meditar na palavra. Para que a gente tenha força, guardar como o Senhor diz nessa tarde. Guardar no mais íntimo do nosso ser, né? Na nossa mente ali. Para que a gente, quando vier as informações erradas, elas sejam dominadas. E as certas, que são a palavra de Deus, ela domine. Entende qual é a necessidade? E eu preciso ir para a igreja, eu preciso congregar. Então não deixa o inimigo da minha alma e da tua alma te enganar. Que não é importante ir para a igreja. É necessário estarmos na igreja, congregando, debaixo de uma orientação espiritual, de um líder que foi constituído por Deus. Não deixa de congregar. Também não vai para uma igreja para tu focar em irmãos, não, queridos. Que os irmãos são falhos como nós somos.
Temos falhas, estamos aqui em aprendizagem todos os dias. E a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Glória a Deus por isso. Né? Então a gente não tem que botar nossos olhos fintados em pessoas. Uma coisa que a gente tem aprendido a cada dia na nossa igreja é de não colocar as nossas, como é que eu posso dizer, que a palavrinha fugiu agora, expectativas, nem pessoas e nem coisas. Porque pessoas decepcionam. Coisas, elas se corrompem, elas se acabam. Mas quando a gente coloca diante de Deus, esse jamais vai nos decepcionar. Esse jamais vai nos entristecer. Não é verdade? Então é preciso, eu instigo você que deixou de congregar, volte para a sua congregação. Ah, irmã, eu não quero que lá é isso, aquilo, outro. A gente não está falando a respeito disso, tá certo? Entenda que em todo canto existem falhas. Ninguém é perfeito, né? Em todo canto vai ter algo que você gostaria que fosse diferente, mas não foca nisso. Foca em aprender de Deus, ir para lá, para ouvir primeiro, para cultuar o Deus poderoso que nós temos, para glorificá-lo. E depois, à medida que a gente dá o que é necessário para Ele, que é a nossa gratidão, aí Ele coloca sobre as nossas vidas o que a gente precisa aprender, corrige quando necessário, nos orienta. E é necessário ir para a igreja. Então não se engane. É importante, eu vou mais longe, é fundamental. E se você deixar de ir, você está desobedecendo às orientações do nosso Pai, que é uma brecha. Amém? Mas vamos voltar para aqui. Então, se eu estou meditando na igreja, ouvindo a palavra, sendo instruída, meditando, eu vou declarando, aquilo vai gerar vida em mim. Mas para isso eu preciso reservar momentos em casa também para estudar a palavra. A irmã Fabiana, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, queridos. Todo mundo tem atribuição, uns mais do que outros, né? Se está em casa, se trabalha em casa, tem muita atividade. E hoje eu posso falar isso, né? O serviço de casa, ele não tem fim, não. Você termina uma coisa, surge outra. Se você, mesmo assim, você não reservar tempo para estudar a palavra, eu e você não vai estar forte na hora da adversidade. E a Bíblia diz pra gente que o dia mau chega para qualquer um. E muitas vezes, infelizmente, nós só buscamos em Deus a nos fortalecer na hora que a gente está com problema. E isso não é sabedoria da nossa parte. Precisamos estar fortes antes de acontecer algo. Porque a gente estudando a palavra, meditando na palavra, na hora que vier o vento forte, a gente está ali alicerçado. O problema vai existir, a dificuldade vai existir, mas ela não vai nos dominar. Ela não vai, né, colocar a gente dentro de um buraco e tampar. Porque a gente vai estar ali forte, para a glória de Deus. Então, nesta tarde, o que é que o Senhor diz para nós? Medite, dá atenção às minhas palavras, às minhas instruções, aos meus filhos, presta atenção. Você está sofrendo à toa. Eu estou com um manual de vida aí, já forneci para vocês. Vocês têm a maior força existente dentro de vocês, né? Dentro de mim e de vocês. Eu estou parafraseando para facilitar a nossa compreensão, amém? Ele diz assim, eu tenho a palavra, tá aí. Eu inspirei homens para auxiliar vocês, esse manual de vida que é a Bíblia. Pega ela, vai estudar. E além disso, você tem o Espírito Santo. A minha vida está dentro de você, você não está só. Mas você só vai conseguir se você estudar a palavra. Aí ele vai te dando mais, vai te orientando, vai te ajudando nas dificuldades. E ele diz pra gente que a gente precisa ouvir das instruções dele. Não só é dar atenção, não. Inclina o ouvido, é dar atenção. Opa, chamou a atenção, olha. Eita, que palavra maravilhosa. Dá atenção a ela, inclina o ouvido. Guarda no mais íntimo para que ninguém roube. Existe um ladrão e ele trabalha 24 horas. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir a mim, a você e a nossa família. Se a gente não tiver com a semente poderosa, com a palavra, que é a palavra de Deus, a gente não vai conseguir. Sem a força do Espírito Santo, sem a força dessa palavra, aí você não consegue, não, queridos, não se enganem. E a gente precisa. Aí ela diz nesta tarde que assim, a gente fazendo isso, dando atenção, guardando, meditando,
praticando o que ela tem ensinado, vai gerar vida para nós. E gerar vida já é uma coisa extraordinária. Imagina saúde para o corpo. Eita, irmã Fabiana, e eu tá passando por algum tipo de enfermidade, é porque eu não tô buscando Deus. Não, em nenhum momento a gente tá falando isso. A gente tá falando que a gente tem um corpo que é frágil, que precisa se fortalecer na palavra. À medida que eu busco a palavra, eu fico tão, vai crescendo em mim, vai crescendo em mim. A palavra vai protegendo, vai dando mais força no nosso corpo. Porque ela gera, queridos, de dentro para fora. Ela gera, ela flui. Aí ela vai fortalecer. Aí o problema até vem. Porque a gente tá passiva aqui, a Bíblia não diz. O Senhor diz, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então aflições abrangem muita coisa. Problemas, dificuldade, enfermidade, né? Mesmo sabendo que nosso Jesus já levou na cruz toda e qualquer enfermidade, minha e sua. Mas como a gente tá num canto que não é nosso, né? Vai dar a gente tá aqui de passagem, as enfermidades são passivas a nos alcançar. Mas a gente não tem que ficar com ela, não. A gente tem que declarar a palavra. Como é que eu vou declarar a palavra se eu não reservar momentos para estudar dela? Eu preciso reservar momentos para estudar dela. E quando eu reservo momentos para estudar dela, da palavra eu falo, esse manual de vida, aí o Espírito Santo pega junto e diz, opa, estão desejosos. Pai, precisamos liberar mais para a vida deles. Precisamos trazer mais e mais revelação. E aquilo, queridos, vai se gerando, a gente vai ficando mais fortalecido, os problemas vêm, continua vindo, viu? Não vai parar não. Enquanto a gente estiver aqui na terra, se você disser assim, eu quero que os problemas parem, então você peça para ir embora. Para morrer. Porque enquanto a gente estiver aqui, é problema. Agora, há uma diferença quando eu estou bem fortalecida com esta palavra, com a palavra da verdade, a palavra do nosso Pai, aí o problema vem. Até dá uma tremidazinha a gente, né? Porque a gente tem uma alma que precisa renovar todos os dias, né? Mas aí, com a palavra, a gente estando cheias, cada dia mais cheios com essa palavra, a gente, opa, não. O vento veio, mas ele vai ter que cessar. Opa, o problema existe, mas ele vai ter que sair. Opa, a enfermidade, estou acometida com um sintoma no meu corpo, mas ele não é para ficar. Ele está de forma ilegal, vai ter que sair. No nome poderoso de Jesus. Porque ele não mente, queridos. Se ele diz na sua palavra que ele já fez na cruz, é real. É fato. Né? O problema está em nós e não acreditarmos o que ele tem já feito para nós. E está tudo disponível aqui na sua palavra. Só precisa a gente estudar. Não é verdade? E ele diz, olha, no 23, acima de tudo o que se deve preservar, o que se deve guardar. Guarda o íntimo da razão. Pois é da disposição da mente que depende toda a tua vida. Tudo parte da nossa mente. Tudo vem dela. Todo comando vem da mente. E se eu não tiver com essa palavra nela? O que é que vai gerar em mim? Frustração, desânimo, falta de força, porque tudo vai ser o contrário. A minha mente, ela luta 24 horas se eu não tiver com a mente renovada a cada dia. Ela luta 24 horas para fazer com que a gente não acredite no que Deus já fez, mandou o Filho Jesus, do que a Bíblia ensina pra gente. É, realmente. Todo comando é aqui, queridos. Então, se a gente entende que o comando é aqui, vamos começar a mudar esse comando. Vamos ficar alinhados com a palavra para que gere vida em nós e que tenha saúde no nosso corpo. Se isso é um ensinamento, o Senhor não mente. Se Ele está dizendo para a gente que se eu e você der atenção à palavra, se eu inclinar os meus ouvidos às instruções dEle, às instruções, aos ensinamentos dEle, se eu guardo no mais protejo para que ninguém roube de mim, se eu boto dentro das minhas entranhas, que lá dentro só quem pode ir é o Senhor. Então, se eu colocar dentro, ninguém rouba, nem minha alma estando renovada, que tentar dizer assim, não é verdade não. Minha alma estando renovada vai dizer, é assim mesmo, é o que a Bíblia diz. E o que é real é o que a Bíblia diz. Entende? Então, que nesta tarde a gente entenda o que é que nós precisamos aqui, ó.
alimentar nossa mente. Vamos para lá, para Romanos. Vamos para Romanos 12, 2. Vamos lá. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Olha o que o Senhor continua falando conosco. Romanos 12, 2. Ó, eu amo esse versículo. A palavra toda, ela é eficaz, é viva, poderosa e eficaz. Não existe um ponto nela que não tenha valor. Entende? Tudo que nela está escrito foi algo glorioso que veio divinamente inspirado aos homens para nós. Ponto. Entende? Então, toda ela é importante. Mas tem aqueles versículos que borbulham com mais força à medida que você medita. E esse é um desses para mim. Eu amo. Porque eu sei que tudo parte daqui, tudo da mente. E quando eu começo cada vez mais entendendo, mais eu vou aprendendo, menos eu vou errando, mais eu vou me fortalecendo na palavra. E não é diferente com você. Basta você desejar também. E o Espírito Santo pega junto, queridos, para nos ajudar. Olha o que diz. Romanos 12, 2. E não vos almodeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. O que a gente está falando até agora, né? Que a alma é onde tem os nossos desejos, nossas vontades, né? E a gente tá cheio de informação errada, queridos. Com a queda de Adão. Muita coisa errada tá dentro de nós. Não é verdade? E só a palavra que vai nos ajudar, com a meditação dela, que vai nos ajudar a gente dominar essas informações erradas que aprendemos por tantos e tantos anos. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Para que a gente vai renovar? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha gente, medita aí junto comigo. Diga aí se o Senhor não é maravilhoso para instruir os filhos dele através da sua palavra. Meu Deus, eu instigo em você o desejo de buscar conhecer mais esse Pai grandioso. E a gente só vai conhecê-lo à medida que a gente estudar a palavra. Olha o que ele diz: ei, meus filhos, não vos conformeis. Tem versões que dizem assim: não vos conformeis. Deixa eu botar nessa aqui. Não vos conformeis. Olha. Vê, eu vou botar nessa versão aqui, Romanos, tá? Porque é bom, né, pra gente, Romanos 12, ver o que diz aqui. Aqui é a mesma. Essa aqui é a mesma versão. Deixa eu botar aqui no... Romanos 12, 2. Ó, diz assim: e não vos conformeis com este mundo. O mundo aí é o sistema, querido. Esse sistema só faz tudo ao contrário que a Bíblia ensina. Infelizmente. É por isso que tantas pessoas estão se destruindo. Porque lhe falta o conhecimento, né, de conhecer essa palavra grandiosa. Sabe qual é um dos problemas, minha gente? É porque muita gente quer focar em religião. O Senhor não é religião. Religião é uma questão de posição. É o que liga somente. Aí fica essa guerra de cada um que queira dizer que religião uma é mais certa do que outra. Vamos parar com isso. Vamos desejar o Senhor. Porque dele sim é que traz a instrução para as nossas vidas. E ele diz aqui, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque a gente aprendeu muita coisa errada. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que isso aconteça, para que a gente não se conforme com o que o mundo nos ensina, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. Tudo que ele ensina é o contrário do que é real e do que é vida para nós. Mas a palavra de Deus não. Essa sim é vida para a gente.
E traz saúde também para os nossos ossos, para o nosso corpo. Né? É a palavra que traz. Aí diz assim, ei, você aí, não se conforme não, meus filhos, com o sistema desse mundo, mas transforme. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Mente é a alma. Né? Como eu expliquei que somos um ser trino. Depois você escuta novamente a live. Aí se eu e você renovar, como é que a gente renova, Fabiana? Eu não estou entendendo. Buscando a palavra, estudando, indo para a igreja. No que for possível, não deixe de ir para a igreja, queridos. Não deixe de ir para a sua igreja. Agora também tenha atenção com a igreja que você está indo. Uma que ensine a palavra. E tem o hábito de ser como os bereanos. Sabe o que é que os bereanos faziam? As pessoas ministravam algo e eles iam conferir na palavra se realmente era aquilo. É necessário, porque hoje nós sabemos que vários locais têm lançado a palavra de forma distorcida para enganar. Para tirar os nossos olhos do entendimento da palavra. Aí muitas pessoas estão perecendo e não estão entendendo por quê. Cuidado onde você escolhe para congregar. Né? Peça orientação ao Senhor, peça orientação ao Espírito, que Ele vai lhe mostrar o local correto. E que não deixe de ir, querido, se você puder ir todos os dias. Tem igreja hoje, a nossa igreja mesmo, ela tem todos os dias. Né? Para você vá, que você não puder ir no dia, você vai no outro. Se você puder ir 3 dias, você vai. Aí é você e Deus, e a sua condição. Não é verdade? Mas é importante. Uma coisa eu digo isso, queridos, porque eu dizia assim, eu não entendia. Eu era uma pessoa, eu vou falar experiência minha. Eu dizia assim, meu Deus, pra que ir para a igreja todos os dias? Eu dizia isso. Confesso a vocês que eu dizia, não tem necessidade de ir para a igreja. Pra que isso? Se não tem a vida não, é. Eu dizia, eu fui uma das que falei, né? E glória a Deus, por falta de entendimento e conhecimento, eu falava isso. Hoje eu entendo que quanto mais eu vou, o maior beneficiado sou eu. Porque eu vou crescer mais, eu vou aprender mais, eu vou me fortalecer mais na palavra. Então, quem ganha somos nós. Então, eu tenho que fazer de tudo, porque assim, o dia a dia rouba tanto. As atribuições, quem trabalha, quem não trabalha, eu trabalho em casa, rouba tanto que o corpo fica tão cansado que você não quer ir. Você quer ficar em casa. O corpo só pede cama. Não, eu vou descansar, não trabalhei demais, estou cansada. É a realidade, minha gente. Mas a gente não pode permitir isso. Se eu desfalecer e não me atentar para buscar, meu corpo cada dia realmente vai ficando mais fraco, mais debilitado. É como um alimento. Se eu e você não se alimentar, não fizer as refeições necessárias no dia, a gente vai sobreviver? Vai não. O corpo não vai aguentar. Mesma coisa é a palavra de Deus. Se a gente não se fortalecer com esta palavra gloriosa, nós não iremos conseguir. Vai começar a afetar nosso corpo, depois a gente não tem mais força para buscar, depois a gente não tem mais força de ler, e a gente vai perdendo, vai deixando de praticar, porque é interessante, é importante. Interessante não, deixa eu corrigir. É fundamental estarmos plugados nesta palavra. Porque se eu parar de buscar, volta todas as práticas anteriores. As práticas erradas, as informações que eu aprendi de forma equivocada, sem ter o Senhor antigamente. E aquilo vai me consumindo. É dessa forma, a Bíblia fala. Então que a gente precisa transformar nossa mente com o estudo da palavra, com a meditação da palavra. Para que a gente entenda qual é o desejo do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Olha, não tem vontade nenhuma ruim. Nenhuma. A vontade de Deus, não existe nenhuma ruim para os filhos dele. Porque aqui diz na palavra, a vontade dele é boa. Olha, boa. Boa já é uma coisa maravilhosa, né? Mas não fica por aí, não. Agradável. Algo agradável, queridos, como é maravilhoso, né? Mas ele não termina aí também, não. Ele diz que é perfeita. A vontade dele para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. E para que isso aconteça, eu e você, é preciso renovar nossa mente com a palavra dele. É preciso dar atenção às instruções dele, que é a palavra do Senhor.
né? Inclinar os nossos ouvidos para isso. Jamais perder de vista. O que é perder de vista? É jamais deixar de meditar. Guardar no mais íntimo a nossa mente. Quanto mais eu buscar, quanto mais eu meditar, vai ser benéfico para mim, de dentro para fora. E não só na minha vida, e através da minha vida para outras pessoas. Pois são, 22, pois são vida para que as encontrem, saúde para todo o seu ser, para todo o nosso corpo. Acima de tudo o que deve guardar. Guarda no mais íntimo. Aqui, ó. Pois é da disposição da mente que depende toda a nossa vida. Aí o Senhor diz para nós nesta tarde: ei, meus filhos, guarda a minha palavra. Fica atento às minhas instruções. Dá atenção aos meus ouvidos. Dá atenção, inclina teus ouvidos. Dá atenção à minha palavra, às minhas instruções. Para que você usufrua das minhas vontades, que é boa, agradável e perfeita. E é isso que ele traz para nós. Meus queridos, é tão importante. Hoje a gente está se deparando com muitas pessoas com bombardeio na mente. Uma das doenças que mais tem tomado as pessoas é a depressão. Sabe o que é que causa a depressão? São informações negativas na mente. Porque tudo parte dela. Tudo vem daqui. E se eu não tiver com ela bem instruída, se eu não tiver com ela analisando bem, focando na palavra bem, aí as setas do inimigo, porque ele não para, ele lança informações. Ele lança informações nas nossas vidas e a gente vai meditando naquilo. O que é que eu e você tem considerado? A gente vai ter aquilo, vai ser gerado em nós aquilo que eu e você mais considerar. Está considerando o que está aqui na palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Consideremos cada vez mais. Mas se não é isso que você está considerando, comece a mudar isso a partir de agora. Deseje conhecer cada vez mais as instruções do nosso Pai. E não tem outra forma. É através da Bíblia. Indo para a igreja, congregando, que é uma ordenança, e dando continuidade em casa. E à medida que a gente estuda, a gente tem um desejo, é natural, de praticar. Porque a gente vê tanto, dá tanta atenção, dá tanta importância àquilo. Meu Deus, aquilo gera vida em mim. É isso que eu quero. Eu quero que isso seja enxertado no mais íntimo meu, a palavra de Deus. Porque aí eu estando cheia desta palavra, eu vou conseguir cada dia mais romper com as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Depressão, chega não, porque eu estou cheia dessa palavra. Depressão, informações negativas até vem. Mas eu digo, opa, aqui não. Aqui não tem espaço para o que é ruim. Aqui só há espaço. Minha mente só há espaço com as informações que vêm do alto, com as informações da palavra, do meu Deus. Aí, ó, meu filho, depressão tem que sair no nome poderoso de Jesus. Não há espaço para ela. Dúvida tem que sair. Não há espaço para ela. Porque quanto mais eu medito, mais fé é gerada em mim. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu sou liberta das áreas que nem eu posso fazer. Muitas áreas até eu posso nem imaginar que eu tenho deficiências. Porque a gente tem muitas áreas ainda para ser tratada. Paz do Senhor, Priscila. Muitas áreas precisamos tratar. Enquanto a gente estiver nessa terra, quanto mais a gente estudar, se a gente parar para pensar, muitas áreas da gente foram mudadas para a glória de Deus, com os ensinamentos da palavra e o Espírito Santo nos ajudando. Mas a gente olha para frente. É como o nosso apóstolo diz, muitas áreas pela frente. A gente tem para mudar, para melhorar. Que a gente não perca de vista esta palavra. Não percamos de vista esta palavra. Não deixamos que nada roube aquilo que está proposto para nós. Paz do Senhor, graça. E que nesta tarde, esta palavra que o Senhor trouxe para nós, para a gente meditar um pouco mais,
ela gere vida cada vez mais, porque a Bíblia diz que ela vai gerar vida. Quando eu e você meditar, ela por si própria vai gerar. Não sou eu e você que gera. O nosso papel é buscar, é estudar, é ler, meditar, praticar, falar. E a partir da palavra é gerar vida, é fortalecer, é nos ajudar. Ela por si própria ela faz acontecer. Só depende da gente. Amém, minhas irmãs, meus irmãos? E que nesta tarde, você que entrou agora, quando terminar, você volte para ouvir o que o Senhor quis trazer para nós. E que a gente possa meditar, dar continuidade nesses versos que nós lemos. Né? Nós meditamos em Provérbios 4, 20 ao 23 e Romanos 12, 2. Eita! O Espírito acabou de me falar algo, vou voltar para lá. Vamos para Romanos 12, 1. A gente leu 2. Mas vamos completar com 1, Romanos 12. Olha. Se a gente, o 2 que a gente acabou de ler, obrigado, Espírito Santo, ele é lindo. Ele completa, ele vai dando, né, à medida que a gente considera e deseja. Aí nós acabamos de ler o Romanos 12, 2, né, falando sobre isso, renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual é a vontade do nosso Pai, que é boa, agradável e perfeita. Só existe essa, na Bíblia não diz que a gente tem a vontade dele é ruim, nenhuma vontade ruim dele existe. Porque ele só quer o bom para os filhos, ele só tem o melhor para a vida de todas as pessoas, todas. Eu não digo, eu vou muito mais além, eu não digo só para os filhos, eu digo para todos, até aqueles que não desejam ele. Mas só vai ser manifesto quem desejar ele e aceitar ele como Senhor. Aí aqui ele diz no 12:1, vê, a vontade dele é essa, né? Vamos transformar nossa mente. Aí, ó, portanto, se a gente transformar a mente, a gente não ficar com o que o sistema do mundo quer. Aí vê o que ele diz aqui, ó, no 12:1, portanto, caros irmãos, continua falando para nós, viu? Rogo-os pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? A vida diária de desejar fazer o que é correto. Transformando a mente, à medida que eu vou transformar a minha mente, eu vou desejar estar andando conforme a palavra, né? E vou agradando ao Senhor. E vou colocando também o meu corpo em sujeição, né? Com um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. À medida que eu conheço, à medida que eu pratico o que é bom, o que é real e o que é agradável, eu estou agradando ao Senhor. Aí a manifestação do poder dele, da palavra dele sobre a minha vida acontece. Sobre a sua vida vai acontecer. Porque a palavra dele por si própria realiza. Aleluia. Em Jeremias ele diz que ele vela pela palavra dele para se cumprir na minha, na sua vida. Não depende dele mais não, queridos. Depende da gente. Depende de nós, depende de mim e depende de você. E que nesta tarde, ele diz pra gente, pra mim encerrar. Mas a gente vai encerrar, mas a gente dá continuidade na meditação. Se você depois abrir a nota para você lá em Provérbios 3:17, diz assim: os seus caminhos, caminho do Senhor, caminho da palavra, caminho, são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Provérbios 3:17. Anota, para depois você ler e meditar. É o que o Senhor também dá o fechamento para a gente. Então, nesta tarde, você que está aí do outro lado, você que depois vai ouvir essa live, pega esta palavra e finta no teu coração. E medita nela, para que a gente possa usufruir do que está pronto para nós, através dessa palavra maravilhosa, desta palavra grandiosa. Amém, meus queridos? E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia mais a romper com as dificuldades e superar toda e qualquer situação que eu e você possa estar passando.
Tiremos os nossos olhos da circunstância. Olhemos para o Senhor. Olhemos para a palavra. Porque se a gente tirar os olhos da palavra, a gente não vai suportar. A gente vai ser freado. O sistema do mundo vai nos engolir. Mas nesta tarde, eu creio no nome poderoso de Jesus. Estudando e meditando nessa palavra, o Espírito Santo vai nos ajudar a praticar tudo que ela nos ensina. E eu declaro para a sua vida e para a minha vida mais desejo de buscarmos a palavra. Mais desejo de reservarmos momentos com ela. Não só na igreja, indo, frequentando, congregando. Lembre-se que a unção lá é coletiva e você tem que estar debaixo de uma proteção espiritual, que é o nosso pastor. E não é diferente, queridos. O Senhor tem muita coisa para nos fornecer. Já está pronto. Ele só pode entregar se a gente tomar posse daquilo que já está pronto. Amém? E você que está do outro lado, que você diz, irmã Fabiana, eu quero usufruir disso. Eu desejo. E você diz assim, mas eu ainda não sou filho, não sou filha desse Deus que você tanto fala. Você pode ir no seu canto, abrir o seu coração, primeiro desejar, né? Se arrepender de tudo que você fez de errado, reconhecer, mudar de direção e abrir seu coração para o Senhor entrar e tomar a frente da sua vida. Aí, a partir do momento que você reconhece, se arrepende, pede perdão, abre o seu coração, aí Ele vai tomar a frente e vai te ajudar. Aí você vai procurar uma igreja mais próxima da sua casa que realmente ensina a palavra para lhe ajudar. E você vai crescer juntamente com o Espírito Santo, que ele vai estar ali auxiliando 24 horas por dia. Aí você vai crescer. Nós vamos crescer dia após dia. É de fé em fé. De glória em glória. Amém? Então, se você desejar do outro lado, aí, né? Faça nesse momento uma confissão ao Senhor. Deseje. Eu vou orar por sua vida. E você que já tem um Senhor, também eu vou orar por nossas vidas, para que o Senhor abra nossos olhos do entendimento, para cada dia mais a gente deseje a palavra e a gente consiga usufruir, né, de tudo que foi conquistado naquela cruz pelas nossas vidas, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, te damos graça por esta palavra grandiosa, Pai. Que nós possamos cada vez mais desejar a Tua palavra, Senhor, para que a gente compreenda na essência real qual é a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Para que a gente entenda até que ponto boa, agradável e perfeita. E nós só vamos conseguir isso se a gente meditar na palavra, se a gente desejar a Tua palavra. Porque à medida que a gente deseja, o Teu Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas. E nós desejamos isso, não só a mim, como todos que aqui estão e esses que vão ouvir esta live. Pai, neste momento também, se existem pessoas que desejou, Pai, te conhecer, se arrependeram, né, dos seus pecados e desejam conhecer a Tua essência, que o Senhor alcance agora, perdoe seus pecados, que elas possam ir para uma igreja para fazer a confissão lá, publicamente, como a Tua palavra diz, abrir o coração, e que o pastor faça uma oração pela vida deles e mude de direção e comece a seguir uma nova vida. E a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, é festa no céu. Ajuda essas pessoas que estão do outro lado desejosas nesse momento. Arma um momento propício, meu Deus, para que elas mudem, meu Pai, e que elas te conheçam na Tua verdadeira essência. Obrigadas por este momento, Senhor. Obrigada por esta palavra. E que nós possamos a cada dia aprender mais e mais em Ti. E que a Tua palavra flua em nós e através de nós para a glória do Teu nome. Te louvamos por esta oportunidade grandiosa. E te louvamos em nome poderoso de Jesus. Se você crê, você diz amém. Que significa assim seja. Amém?
Então, que você tenha um resto de tarde, uma noite abençoada, que você tenha um sono reparador e que o Senhor possa cada vez mais se revelar a você através da palavra dele, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra, tá? E até a próxima. Fica ligadinho, porque sempre que o Espírito direcionar, a gente vai aqui juntos aprender desta palavra grandiosa. Amém? Compartilhe essa live, porque a gente levando a palavra para outro, a gente está servindo ao Senhor também. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.